Bem, então, pessoal, nós vamos ver aqui, né, a estequiometria, que no caso, toda essa questão de balanceamento é só o primeiro passo. A gente tem que montar a equação e balancear, porque aí você vai ter exatamente, como é que eu posso dizer, a regra, a receita de como é que vai ser aquela reação. Assim como você tem uma receita de bolo. Se você tem um bolo que você sabe que usa 3 ovos, toda vida que você quiser fazer aquele ovo, aquele bolo, você vai precisar de 3 ovos. Se você disser assim, eu recebi uma encomenda para fazer 10 bolos, então o que, é que você vai fazer? Se eu preciso de 3 para fazer um, eu vou precisar de 3 vezes 10, porque são 10 bolos, então 3 vezes 10, 30 ovos. Vou ter que mandar aqui o meu colega, meu amigo, meu sócio, comprar ali 30 ovos para a gente poder fazer os 10 bolos e entregar ao cliente. Então, no caso da química, é o mesmo raciocínio, só que a gente não está falando de ovo nem de bolo, a gente está falando de moléculas, tá certo? E os átomos que compõem essas moléculas, tá ok? Então, a estequiometria, ela vai se basear em operações, né, para determinar a quantidade de reagente que vão ser necessários, vão ser usados, assim como também a quantidade de produtos, né, que serão obtidos em relação em uma determinada reação química. Claro que isso também vai considerar a possibilidade de se estar tendo reagentes em excesso ou também reagentes com diferentes níveis de pureza. E também pode-se fazer cálculo de rendimento da reação. Porque na teoria ocorre uma coisa, na prática pode ser que ocorra diferente. Por quê? Porque você não consiga controlar certas condições, como por exemplo a temperatura, ou você pode deixar escapar alguma coisa no processo. Então, a teoria e a prática, quando você faz o balanço de teoria e prática, você vai ter um rendimento da reação. E isso também é calculado por meio de cálculos estequiométricos. Então, os cálculos eles podem ser efetuados em função de diversos parâmetros, como por exemplo, a quantidade de matéria, a quantidade de partículas e a massa ou o volume dos seus participantes. Então, quando eu penso em quantidade de matéria, eu posso pensar em quê? Número de mols. Aqui, ó. Eu posso pensar aí do número de mols. Quantidade de matéria. Um mol nessa reação aqui, ó, que já está balanceado. Eu posso dizer que 1 mol de etanol vai reagir com 3 mols de oxigênio para produzir 2 mols de gás carbônico e 3 mols de água, porque esse coeficiente ele simboliza o número de mols, ok? Número de moléculas ou partículas seria o quê? O mesmo número de mol, só que 1 mol equivale ao quê? A 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, se você multiplicar o número de mols vezes esse número de Avogadro, né, que está aqui, ó, a relação, você vai ter o número de moléculas necessárias. E cada molécula dessa tem uma massa. E eu sei que 1 mol de um carbono é 12 gramas. Porque 1 mol de um determinado elemento químico, por exemplo, se eu pensar aqui no próprio hidrogênio, que é o mais simples, o hidrogênio ele só tem um próton. A massa atômica do hidrogênio é uma unidade de massa atômica. Mas 1 mol de hidrogênio, ou seja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas ou átomos de hidrogênio, eu sei que eu vou ter esse mesmo valor numérico, 1, só que em gramas. Então, eu sei que 1 mol de hidrogênio equivale a 1 grama. Tá? Então, você tem essa relação com a massa. Então, se eu pegar a massa dessa molécula
a massa molecular, e transformar para a massa molar, eu vou ter aí a quantidade de gramas que eu vou precisar ali, e vezes o número de mols, então eu tenho ali a massa que eu preciso de etanol para produzir, para reagir com a quantidade específica de hidrogênio, de oxigênio, para produzir gás carbônico e água. Além disso, os materiais, em termos de gases, volumes em termos de gases, quando a gente pensa em gás, a gente sabe que o número de mol, cada número de mol que você tem de um gás, você tem um volume específico. Como, por exemplo, o oxigênio, são 3 mols, então eu tenho 3 volumes, tá? O etanol, se ele tiver uma condição de gás, ele vai ter um volume. Mas se eu pensar nas condições CNTP, que é o quê? Pressão atmosférica, né? Ou que é uma atmosfera, ou 0,1 megapascal, e na temperatura de 0 graus Celsius, ou seja, 273 Kelvin, então, nessa temperatura, o etanol ele vai estar no estado líquido. Então, ele não tem volume. Não é considerado volume, nem se for sólido, nem se for líquido. Mas os gases vão ter. E o volume padrão é 22,4 litros. Então, se eu tiver 3 mol de oxigênio, ele vai ocupar o espaço de 22,4 litros. E assim por diante. Porque se eu pressionar mais, vamos supor, se eu apertar o gás, eu consigo apertar. Então, se eu apertar, eu aumento a pressão. Então, ele vai sair dessa condição de pressão aqui, tá ok? Então, você pode, né, estabelecer relações com todos esses parâmetros. E essas relações, elas são possíveis com base em duas leis que a gente viu lá no primeiro ano, que é a lei de Lavoisier e a lei de Proust. A lei de Lavoisier diz que ocorre a conservação das massas. Ou seja, se você tem lá sei lá, 1 quilo de reagente ocorrendo uma reação, esse quilo de reagente vai gerar 1 quilo de produto. Porque os átomos, eles vão só mudar de posição, de arranjo, mas não vão deixar de existir. Então, se eles têm uma massa, eles vão continuar tendo essa massa depois da reação, tá? Então, isso é a lei da conservação das massas. E a lei de Proust, ele fala da proporção definida e constante. Como assim, reação definida e constante? Quando você faz o balanceamento, você acha exatamente essa proporção, ó, definida, e essa proporção vai ser constante. Por exemplo, eu sei que 1 mol de etanol vai gastar 3 mol de oxigênio e vai produzir 2 de gás carbônico e 3 de água. Então, se eu tiver, em vez de 2, se eu tiver 10 mol de etanol, quanto de água eu espero produzir? Ora, é uma regra de 3. 1 está para 3, assim como 10 está para alguma coisa. Quando você faz as contas, você vai ver que é 30. A proporção é a mesma. Se você dividir 30 por 3, dá 10. Se você dividir 10 por 1, dá 10. Então, a proporção ela é definida pela equação química balanceada e ela se mantém. Né? Então, não importa a quantidade de coisas que você tem, você vai ter a manutenção da proporção. Então, por meio disso, você vai fazer algumas regras de 3 aí, relacionando reagente com reagente, ou reagente com produto, e você vai conseguir determinar as quantidades de cada coisa. Vamos aí para um exemplo prático, né? Vamos fazer uma relação entre quantidade de matéria. Então, o exemplo aqui. Estequiometria é melhor aprender assim, por exemplo. Então, esse primeiro exemplo é um exemplo base que a gente vai usar bastante, né? Então, ele diz assim, qual é a quantidade de matéria que o álcool etílico, o etanol, está aqui a fórmula, que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico, supondo uma reação de combustão completa. Uma coisa também que é importante você aprender é que quando você fala de combustão, combustão vai ser sempre assim, ó, alguma coisa, X,
é um combustível, vai reagir com o oxigênio e vai produzir CO2, que é o gás carbônico, e água, que é H2O. Sempre vai ser assim, não importa o que seja. Se você usar madeira, é madeira. Se você usar etanol, é etanol. Gasolina é gasolina, não importa. A molécula vai ser aqui, esse vai ser o combustível, tá ok? No nosso caso, o combustível, né, que está sendo usado aí para combustão é o etanol, tá ok? Então, ó, C2H6O, ok? Então, eu vou colocar aqui a equação limpinha, né, para ficar mais bonito. Vou apagar aqui essa que eu fiz. Ó, é a mesma coisinha. E o que é que você vai ter que fazer depois que você determina a equação? É balancear. Essa equação estava até já balanceada do outro lado, mas vamos fazer, ó. Pega aqui o maior, que é o hidrogênio. Aqui tem 6, do outro lado tem 2. Então, botando 3, fica 3 vezes 2, dá 6. Balanceou. Carbono, aqui tem 2, aqui tem 1. Então, bota um 2 aqui, ó. 2 vezes 1, 2. Ficou igual. Agora, eu tenho um oxigênio, aqui eu tenho 3. Desse lado eu tenho 4, aqui. E tenho mais 3, tem 7. Só que eu tenho 1, 7 menos 1. A gente até balanceou isso aqui no exercício. Fica 6. Então, eu boto o número 3 aqui. 3 vezes 2, pronto, está balanceado. Então, essa é a minha proporção. 1 para 3, para 2, para 3. Tá? É a receita. Aí ele quer saber o seguinte, quanto de etanol, né? Quanto de etanol eu preciso para produzir 12 mols de gás carbônico. Bem, na minha receita, eu sei que eu preciso, com 1 mol de etanol, eu consigo produzir 2 mols de quem? De gás carbônico. Então, aqui acabou a química, aqui a matemática, regra de 3. X vai ser igual a quanto? 12 vezes 1 dividido por 2. Então, eu preciso de 6 mols de quem? De etanol, ou álcool etílico, tanto faz, nome, etanol é o nome oficial. 6 mols de etanol para produzir 12 mols de quem? De gás carbônico. Só isso. Essa questão só quer que você faça isso. Pronto. Outra situação. Outra situação é quando você vai fazer a relação de massa. Então, ele está dando a mesma equação, tá? Vou colocar já a equação aqui, balanceada. E ele diz assim, qual a quantidade, qual a massa mínima de oxigênio necessária para queimar 161 gramas de etanol? Bem, eu tenho que fazer a minha receita. A minha receita é 1 mol de etanol para 3 mol de oxigênio. Qual é a massa de cada mol? Cada mol de etanol vai ser assim a massa. Você vai lá na tabela periódica e vai pegar a massa do carbono. A massa do carbono é 12. Do hidrogênio é 1. E do oxigênio é 16. Então, você vai somar 2 vezes 12, ou seja, 2 carbonos. Qual é a massa? 24. Mais. 6 hidrogênio, que a massa é 1, dá 6. Mais. 1 oxigênio, que a massa é 16, 16. Qual é a massa total da molécula? Soma. 24 mais 6, 30, mais 16, 46, 1 mol, grama. Então, 1 mol é 46 gramas. Você pegar etanol e botar 46 gramas na balança, você pode dizer que ele tem 1 mol de molécula. Certo? No caso do oxigênio, o gás oxigênio,
O oxigênio aqui é 16. Só que o gás são 2 oxigênios. Então, a massa total é 32. Certo? Isso aqui é 1 mol. Mas ele não tem 3? Então, 3 vezes 32. Dá quanto? Vai dar 96. 96 gramas. Pronto, aqui eu tenho a minha relação. 1 mol para 3, então 46 gramas, que é o mol, e 3 vezes 32, que é o mol, a massa do mol aqui de oxigênio, 96. Aí agora eu vou para a pergunta que ele me fez. Quanto que eu vou precisar de oxigênio? X, para queimar 161 gramas de etanol. Pronto. Regra de 3, acabou a matemática. X vai ser igual a 161 vezes 96 dividido por 46, ok? Aí você faz a continha no papel e na calculadora e você vai ver que a resposta é 336 gramas de etanol. Tá ok? Você precisa de 336 gramas de etanol para queimar essa quantidade aí, quer dizer, de oxigênio, desculpe, errei aqui. ...336 gramas de oxigênio, certo? De O2, para queimar a quantidade que ele está dando de etanol. Tá certo? Ó, perceba que 46 gramas de etanol vai precisar de 96. Perceba que o valor é sempre maior, tá vendo? Então você vai esperar que esse valor também seja maior, porque a proporção ela é mantida, porque é a lei de Proust. Então existe a manutenção aí da proporção, tá ok? Então, pessoal, hoje, né, por hoje, né, é só. A gente tem aí a relação da massa, né, bom estudo, dê uma olhadinha com carinho nisso aí, faça a atividade 3, que é mais balanceamento para treinar, e aí, próxima aula a gente continua falando de balanceamento.